cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos fazendo um estudo sobre o subsídio da lição sobre a Trindade. Eu vou falar um pouco sobre a Trindade através de algum estudo no hebraico, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O estudo bíblico completo, a Trindade é unidade e pluralidade de Deus. A definição da Trindade. A Trindade é a doutrina bíblica que afirma que há um só Deus, existente eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, em uma essência e substância, três em pessoas, uma hipóstase. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas é o conceito que está presente no Gênesis ao Apocalipse. A unidade de Deus, monoteísta bíblico. O hebraico, no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. É uma unidade composta de Echad, não absoluta, um só povo, uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Indica a unidade plural, não solidão. A pluralidade em Deus no hebraico, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A sede Adá Betzamenu. Façamos o homem a nossa imagem. O verbo plural é Na'asá. E a nossa imagem é Tesaminor. Deus fala consigo mesmo em plural. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos. Vemos aqui a pluralidade dos três pessoas juntas, né? Deliberada e consciente. O Filho na Trindade, Messias. No hebraico, Isaías, versículo 9, versículo 6, está escrito: o El Gibor, o Deus forte. O Messias recebe o título divino. Em Salmos capítulo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Yahvé fala com Adonai, Senhor messiânico. E o dever Vaviher. O Espírito Santo no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ruach Elohim, o Espírito de Deus. O Espírito, vento, sopro. Ruach, verbo ativo, na pessoa, não força. Isaías 63, verso 10. Ele entristeceram o Espírito Santo. Só uma pessoa pode ser entristecida. A Trindade no Novo Testamento, no grego, Mateus capítulo 28, versículo 19, em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onoma, singular, uma essência, três pessoas. Segundo Coríntios 13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, uma forma da Trindade clara, você vai ver ali na bênção apostólica. Jesus é Deus, vamos ver no grego, João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, Theos, sem artigo, natureza divina. João capítulo 10, versículo 30, está escrito: eu e o Pai somos um. Hem, a unidade de essência. O Espírito Santo é Deus no grego. Atos capítulo 5, do verso 3 ao 4. Mentiste ao Espírito Santo, não aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. João capítulo 14, versículo 26. Paracletos, significa consolador, mestre e intercessor. Função pessoais, não energia.
heresias refutadas sobre a Trindade. O modalismo, ele crê que um Deus em três formas. O arianismo, Jesus criado. O unitarismo nega por pluralidade. Tritaísmo, três Deus. A Bíblia ensina a unidade sem confusão e distinção sem separação. Aplicação prática da Trindade, relacionamento, Deus é relacionado eterno, a igreja deve viver em comunhão, salvação, Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. A oração, oramos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Vida cristã, unidade na diversidade. Isso é encontrado em 1 Coríntios capítulo 2. Conclusão, né? A Trindade não é contradição, é revelação, não é lógica humana, é verdade bíblica e progressiva. Um só Deus, três pessoas eternas, perfeita e unidade. Fundador da Trindade, pensamento, realidade, verdade e episódio. Existe um fundador da Trindade? Uma pergunta. Resposta direta. Não existe fundador humano da Trindade. Trindade não é inventada, não nasceu em concílio, não surgiu da filosofia grega. Trindade é uma revelação progressiva das Escrituras. O concílio não cria a Trindade, defende o que já estava revelado na Bíblia. A origem real da Trindade no próprio Deus. No hebraico, no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao Deus Elohim, está no plural, Roach Elohim, Espírito Santo. Deus Criador único, porém plural, em ação. A Trindade começa em Deus e não no homem. Isaías capítulo 48, verso 16. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o Espírito Santo, três sujeitos distintos, em um único texto no hebraico. No Novo Testamento, relação plena. No grego, Mateus capítulo 3, versículo 16, batismo de Jesus. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce, o Pai fala do céu. Episódio histórico visível da Trindade. Em Mateus 28, versículo 19, esto onoma, no singular, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome das três pessoas. Você vai encontrar ali que todo poder é dado a Deus, né? E todas as nações batizando em nome do Pai, ensinando as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de onde vem a ideia de fundador? Essa confusão surge porque houve defensores e formuladores, não fundadores. Defensores e formuladores, não fundadores. Primeiro uso do termo Trindade é Teófilo, de Antioquia, no século II. Usou o termo grego trias, referindo-se a Deus, sua palavra, sua sabedoria, o Espírito. Criou o termo não a doutrina. Tertuliano, no século III, no latim, o termo trinitas, ou trinitas, frase-chave, uma substância, três pessoas. Linguagem técnica para explicar o que a igreja já cria. No grande conflito arianismo, Ario, no século IV, ensinava Jesus foi criado, não é eterno, não é Deus verdadeiro. Isso forçou a igreja a definir claramente a fé bíblica. No Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, mito. A Trindade nasceu em Nicéia, é mito. Verdade, Nicéia defendeu que Jesus é homoousios, da mesma essência do Pai. Combateu a heresia, não inventou a doutrina. Concílio Constantinopla, 381, depois de Cristo, afirma a divindade do Espírito Santo.
Base bíblica, Atos 5, 3 e 4, João 14, 16. Completa a linguagem, trindade, não a revelação. Pensamento filosófico, mito ou realidade? Uma pergunta. Acusação comum. Trindade veio da filosofia grega? Realidade histórica. A filosofia foi usada como ferramenta linguística? Conteúdo veio da Bíblia? Termo grego explicaram verdades hebraicas? A fé moldou a linguagem? Não, ao contrário. Verdade bíblica fundamentada. Verdade 1. Há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Verdade 2. O Pai é Deus. Verdade 3. O Filho é Deus. João 1, 1 e João 20, 28. Verdade 4. O Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3, 4. Verdade 5. Não são distintos, não confusos. João 14, 16. Episódio bíblico chave da Trindade. Episódio de referência. O episódio criação, referência. Gênesis capítulo 1, verso 1 e ao 2 e 26. Batismo de Jesus. Mateus 3, versos 16 e 17. Grande comissão, Mateus 28, verso 19. Bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. E no Pentecoste, capítulo 2. Aplicação prática na fé. A Trindade garante salvação perfeita, revelação completa, comunhão eterna. Na igreja, a unidade sem uniformidade. Na vida cristã, o Pai planeja, o Filho o salva, o Espírito Santo transforma. Conclusão final. A Trindade não tem fundador humano, tem revelador divino. Foi defendida, não criada, é bíblica, histórica e viva. Negar a Trindade é negar a revelação plena de Deus. Compreendê-la, adorar em verdade. Nós vamos na linha do tempo, da história, a Trindade, revelação, defesa, a formulação. No Antigo Testamento, nós vamos ler Gênesis, a criação. Elohim, plural do verbo, singular, Gênesis 1, 1, Gênesis 1, 2, Roach Elohim, sobre o Espírito Santo. E Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem. Está aqui a unidade e pluralidade de Deus. Período patriarcal e profético. Isaías 48, verso 16, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Isaías 9, verso 6, o Messias chama El Gibor, o Deus forte. Salmo 110, versículo 1, e Yahvé fala com meu Senhor. Conclusão, a Trindade está implícita, não sistematizada. No ministério de Jesus, século 4 a.C. e século 30 depois de Cristo, a revelação visível no batismo de Jesus está em Mateus 3, versículos 16 e 17. O Filho no Jordão, o Espírito descendo e o Pai falando do céu. O episódio histórico é trinitário explícito. No ensino de Jesus, em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 16, a promessa do Espírito Santo, o Paracleto. Aí na Igreja Apostólica, a fé vivida. No Pentecoste, Atos 2, o Pai promete, o Filho envia, o Espírito Santo capacita. Fórmulas de Trindade. Mateus 28, 19, em nome dos três pessoas, e 2 Coríntios 13, 13, na bênção apostólica. Conclusão, a Trindade é criada, ensinada e praticada, ainda sem termos técnicos. Pais apostólico, dos anos 100 aos 200 depois de Cristo, defesa inicial, Inácio de Antioquia, chama Jesus de o nosso Deus. Justino Martins fala do Pai, Filho e Espírito Santo na adoração.
Teófilo de Antioquia usa o termo triais pela primeira vez, importante, criando uma linguagem e não uma doutrina. Pais da Igreja, formulação teológica, Tertuliano, 200 após de Cristo, 200 anos após de Cristo, ele tem um termo latino, trinitas, uma substância, três pessoas, origem, afirma a eternidade do Filho e ainda o desenvolvimento conceitual. Crise areliana, 318 a 325 depois de Cristo, ensina que Jesus foi criado. Houve um tempo em que o Filho não existia. Crise teológica séria na igreja. No Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, defesa oficial declara: Jesus é homoousios, da mesma essência do Pai, não cria a Trindade, defende a fé bíblica contra a heresia. Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, completa a definição, afirma a divindade do Espírito Santo, base em João 14, verso 16 e Atos 5, do 3 ao 4. Consolidão do credo, Nicéia, Constantinopla. A Idade Média, Agostinho, obra de Trindade, explicações fundamentadas bíblica e filosófica. A Trindade afirma e aceita pela Igreja. Reformada ou Reforma Protestante do século XVI. Lutero, Calvino mantém a integridade da Trindade sobre uma doutrina e afirma em base exclusiva bíblica. Era moderna e contemporânea. Surge um grupo antitrinitarianos. A Igreja responde com escritura, história e teologia sólida. A Trindade permanece doutrina central do cristianismo histórico. Conclusão final da linha do tempo. A Trindade não nasceu em um concílio. Foi revelada progressivamente na Escritura, vivida pela Igreja primitiva, defendida contra as heresias, formulada na linguagem técnica para preservação da fé. Revelação, fé e defesa, formulação. Isto é o estudo sobre a Trindade. Né? A Trindade, ela, desde as primeiras páginas da Bíblia até a última página da Bíblia. Mesmo que não apareça o nome Trindade, mas elas estão visíveis dentro da Bíblia. Que Deus abençoe e esse estudo sirva para um elevo espiritual com orientação bíblica, para que você aproveite a um conselho, a um ensino e uma aprovação da Trindade dentro da Bíblia.